Então, é tudo igual, como as outras pecinhas, né? Então, até a terceira carreira aqui é tudo igual, sempre. O que vai diferenciar é a quantidade de carreiras de ponto sobre ponto, tá? E essa pecinha número 3, ela tem um pouquinho mais de carreiras de ponto sobre ponto. O restante é tudo igual. Então, a gente vai fazer aqui os 6 aumentos, né? Eu vou fazer os 6 aumentos, que vai fechar, então, esta carreira com 12 pontinhos. Então, é só fazer os aumentinhos até o final da carreira. Agora, então, na carreira de número 67, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. 6 vezes essa sequência, vai ficar, então, com 18 pontinhos. Então, é um ponto baixo e um aumento. Até o final da carreira, né? Fecha com 18. Agora, na carreira de número 68, são 2 pontos baixos e um aumento. Igual foi feito em todas as outras pecinhas, tá? Como eu mencionei anteriormente, a única diferença dessa é que ela tem uma maior quantidade de carreiras de ponto sobre ponto, para ela ficar mais compridinha aqui. Então, é 1, 2 pontos baixos e um aumento. 6 vezes essa sequência, vai fechar com 24 pontinhos. Agora, então, a gente vai começar as carreiras de ponto sobre ponto. Então, da carreira número 69 até a carreira número 83, ou seja, 15 carreiras, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, tá? 24 pontinhos, as próximas 15 carreiras. Então, eu vou fazendo o meu aqui, você o seu aí, e volto daqui a pouquinho num passe de mágica. Então, olha só, terminei aqui a carreira número 83, né? Terminei as 15 carreirinhas aqui. E agora, a gente vai, então, para a carreira de número 84, que é uma carreira de diminuição, certo? Mesma coisa que foi feito dos outros, da outra pecinha número 2 aqui também, né? Então, ela é uma carreira de 2 pontos e uma diminuição. Essa sequência 6 vezes até o final da carreira e vai fechar, então, com 18 pontinhos, né? Agora, então, na carreira de número 82, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. E vai ficar no final dessa carreira aqui, então, vão ficar 12 pontos. Então, é um ponto e uma diminuição, fazendo essa sequência 6 vezes, né? E fecha com 12 pontos a carreirinha. Um ponto e uma diminuição. Então, agora, chegou a hora de a gente encher esta parte do corpinho de balão do cachorrinho. Então, eu venho aqui com a minha fibra e encho aqui a pecinha. Da mesma forma que as outras, né? Deixando, vou levar bem lá pro fundo primeiro. Acertar bem lá embaixo. E vou enchendo aos pouquinhos. Você pode ir com o palitinho, eu prefiro ir com o dedo mesmo. Pra mim é mais prático, porque é uma peça maior, né?
Aí dá pra gente ir com o dedo mesmo. Bem nos cantinhos. Ó. Tá bom? Só a parte de cima que tá muito murchinha ainda, então eu vou colocar mais um pouquinho de fibra aqui na parte de cima. Mais um cadinho aqui na ponta. E pronto. Agora, então, eu venho com as 6 diminuições. Então, ajusto a minha linha aqui. Ajusto essa fibra lá pra dentro, pra não me atrapalhar. E venho, então, com as 6 diminuições. E a última diminuição aqui. Então, essa é a carreira de número 83, né? Que vão ficar, então, 6 pontinhos. Agora, a carreira das carreiras 84 até a 87, 4 carreirinhas a gente vai fazer de ponto sobre ponto, igual aqui ao outro lado. Então, é só... Eu vou trazer meu marcador pra cá. É só fazer pontinho sobre pontinho. Então, ó, terminei uma carreira, agora é só fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Certo, então, eu terminei aqui as 4 carreiras de ponto sobre ponto, né? Tá aqui as minhas 4 carreirinhas, então, a gente tem aqui pronto, tá? A parte número 1, 2 partes número 2 da receita número 2 e uma parte da receita número 3, certo? Agora, o que a gente vai fazer aqui nas próximas carreiras? A gente vai fazer 2 partes número 2, tá? Então, depois dessa parte número 3 aqui, a gente vai fazer a receitinha da parte número 2 novamente. Então, se você tiver dúvida, volta lá na receitinha da parte número 2, para você ver como que faz. Então, ela é bem simples, né? Como eu mostrei anteriormente. Sempre vai ser 6 aumentos, depois na próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento, vai ficar 18 pontinhos, né? Os 6 aumentos fica 12, 1 ponto e 1 aumento, 18 pontinhos. 2 pontos e 1 aumento, fica 24 pontinhos, e depois você faz 13 carreiras de ponto sobre ponto e começa as diminuições ao contrário do que foi feito os aumentos. Então, você começa a diminuição com 2 pontos e 1 diminuição, 1 ponto e 1 diminuição, 6 diminuições. E aí, faz as 4 carreirinhas de ponto sobre ponto, com 6 pontinhos, e começa novamente fazendo mais uma pecinha dessa. Então, é bem simples, tá? Eu já mostrei pra vocês que a gente separou elas por parte número 1, receita número 1, receita número 2 e receita número 3, pra ficar fácil essa parte de vocês seguirem a partir de agora, tá? Então, eu vou estar, claro, aqui orientando, né? Sempre voltando aqui com vocês, mas as 2 próximas partes que nós vamos fazer após a parte número 3 são 2 partes da receita número 2, certo? Então, bora lá, começa aqui com 6 aumentos, próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento, próxima, 2 pontos e 1 aumento, e depois 13 carreirinhas de ponto sobre ponto, 2 pontos e 1 diminuição, 1 ponto e 1 diminuição, 6 diminuições, faz as 4 carreirinhas e faz novamente essa receita, tá? Então, bem simples. E aí, eu já volto com vocês aqui com as minhas 2 partezinhas prontas pra gente seguir adiante pro próximo passo. Então, olha só, lindona, eu terminei aqui as minhas 2 partes, né?
Da parte 2, que foi aquela que a gente tinha combinado, então, elas são iguaizinhas a essa parte 2, tá? Essas outras duas partes. Sempre com um intervalo aqui no meio de 4 carreirinhas de 6 pontinhos, tá? Então, aqui, falta eu fazer a diminuição da última carreirinha, dessa última peça aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, olha só. Inicia com uma parte, com a parte 1, depois duas partes 2, aí vem a parte 3, aí mais duas partes 2. Então, bora lá, que agora, então, a gente vai terminar aqui esta partezinha das diminuições, né? Então, a diminuição, como sempre, bem tranquilo, né? Só fazer 6 diminuições aqui nesta última carreira. E a última diminuição, então. Pronto, terminamos, então, esta parte. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa partezinha do meio aqui, de ponto sobre ponto, que é 6 pontinhos, ela sempre vai estar entre qualquer uma das partes, né? Então, nós vamos fazer aqui, as próximas 4 carreiras, igual ali no começo, as próximas 4 carreiras de ponto sobre ponto com 6 pontinhos, né? Então, bora lá. Este é um brinquedo bem simples de se fazer, ele também é rápido de se fazer e a criançada vai se divertir. Então, vale bastante a pena. E você pode fazer com várias e várias cores diferentes, assim como são os balões, né? A diferença é que esse não estoura nunca. Olha só que legal. Então, é só fazer aqui as 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, ó, terminei aqui as 4 carreiras de ponto sobre ponto com 6 pontinhos, né? E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer mais 4 vezes esta parte número 1, tá? E essa parte número 1, ela é com 6 aumentos na primeira carreirinha, né? Vai ficar 12 pontos. Aí, na próxima carreira, é 1 ponto e 1 aumento, vai ficar 18 pontinhos. E a próxima carreira, 2 pontos e 1 aumento, que vai ficar 24 pontinhos. O máximo de pontinhos de todas as peças é 24, né? Aí, você vai fazer, então, 5 carreirinhas de ponto sobre ponto, né? 5 carreirinhas só de ponto sobre ponto. Depois, você vai fazer 2 pontos e uma diminuição. Na próxima carreira, e aí com 2 pontos e uma diminuição vai ficar 18, né? Na próxima carreira, você vai fazer 1 ponto e uma diminuição, que vai ficar 12. E depois, as 6 diminuições, que vai ficar 6. Faz novamente essa partezinha do meio, de ponto sobre ponto, 4 carreirinhas, e aí começa novamente a bolinha. E assim, nós vamos fazer 4 bolinhas dessa número 1, tá? Agora, uma seguidinha da outra, com esse intervalo no meio aqui, de ponto sobre ponto com os 6 pontinhos, tá? Então, é bem simples de fazer, vai fazendo o seu aí. E eu vou fazendo o meu aqui, então, vou trazer o meu anel mágico pra cá. O rabinho do anel mágico, né? O meu marcador mais que especial. E eu faço, então, esta carreira, já vou dar início
a minha bolinha número 1. Então, eu vou fazer 6 aumentos. Eu vou fazer uma aqui junto com vocês, e a próxima eu tenho certeza que você já consegue fazer sozinha aí, né? Então, ó, aqui já foi aumento, mais um aumento, mais um aumento, mais um aumento, mais um aumento. E aí, nós vamos contar, e daí falta o meu último aumento aqui, né? E aí, a gente conta pra ver se tá certinho, que às vezes pode ter feito um pontinho a mais, né? Pra não ficar a diferença de tamanho nas bolinhas. Então, vamos lá contar os nossos pontinhos, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tá bem certinho a quantidade de pontos, né? E agora, a próxima carreira, eu vou fazer com um ponto e um aumento, vai ficar, então, 18 pontinhos, né? Cuidado que tem um pontinho que sempre fica escondidinho. Tenta dobrar, abrir a pecinha assim, ó. Que como é pequenininho aqui, é mais fácil dobrando assim. Então, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento 2 vezes, giro aqui na pecinha, um ponto e um aumento 3 vezes, um ponto e um aumento 4 vezes, giro tudo aqui, um ponto e um aumento 5 vezes. E a última sequência, um ponto e um aumento 6 vezes. Então, eu tô agora com 18 pontinhos. Então, agora a gente vai fazer a próxima carreira, que são 2 pontos e um aumento. 6 vezes também a sequência, né? E vai ficar, então, 24 pontinhos. Então, 2 pontos e um aumento uma vez, 2 pontos e um aumento 2 vezes, giro aqui, 2 pontos e um aumento 3 vezes, giro a minha peça, 2 pontos e um aumento 4 vezes, giro a peça, 2 pontos e um aumento 5 vezes, e a última sequência, 2 pontos e um aumento 6 vezes. Pronto, cheguei ao final. Agora, então, as próximas 5 carreirinhas, igual a gente fez lá na primeira pecinha, que é a número 1, é de ponto sobre ponto. Então, vamos lá. Então, ó, terminei as minhas 5 carreirinhas, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Vem as nossas carreiras de diminuição. Então, agora vem a carreira de 2 pontos e uma diminuição. Então, você vai fazer essa sequência aí 6 vezes, né? Sempre, ó, se ficou um pouquinho mais longe, aperta um pouquinho mais o fio para ficar mais pertinho aqui. Então, vai fazer 6 vezes essa sequência até o final da carreira e vai ficar com 18 pontinhos, né? Igual a nossa primeira bolinha. 1, 2 e uma diminuição. 1 e 2 e uma diminuição. E aí, vamos lá, mais 2 pontos e uma diminuição. E mais 2 pontos e uma diminuição. Perfeito. Agora, então, a gente vai para a próxima carreira, que é 1 ponto e uma diminuição, a sequência 6 vezes também, e vai ficar com 12 pontinhos. Então, é 1 ponto e uma diminuição. Mais 1 ponto e uma diminuição. 1 ponto e uma diminuição. 1 ponto e uma diminuição. E mais 1 ponto e uma diminuição. E a última aqui, 1 ponto e uma diminuição. Então, sempre que chega nesse ponto agora, que é o ponto de quando fica com 12 pontinhos, é quando eu venho e coloco o enchimento. Isso em todas as pecinhas, tá? Então, ficou com 12 pontinhos aqui,
eu venho e coloco o enchimento. Isso nessa peça que é um pouco maior, tá? Se você estiver usando uma linha com uma tex menor, aí é melhor que você coloque na carreira anterior o enchimento para não ter problema, né? Para ficar mais fácil de você conseguir inserir ele aqui. Vamos supor que você esteja usando uma Anne que tem a tex menor, né? Então, a Anne, daí você vai usar uma agulha também menor, não é a 2.0, é 1,75, né? E aí, você enche a pecinha numa carreira anterior, ou então, utiliza o palito, né? Pra você poder encher essa peça. Então, ó, aqui já tá bem cheinha, vou colocar mais esse tantinho aqui pra deixar ela bem fofinha, mas não muito cheia, né? E pronto, ó. Vou levar um pouquinho mais lá pra baixo, pra deixar mais fofinho. E depois eu coloco mais um pouquinho de fibra. E agora, eu faço as 6 diminuições. Então, nesse ponto, é igual a peça número 1, tá? Só tô fazendo aqui junto com você, pra você relembrar. Então, bora lá, ó. Aqui, a gente vai fazer, então, a gente tá com 12 pontinhos, a gente vai fazer as 6 diminuições, né? Fazer mais uma diminuição. E vou colocar um pouquinho mais de fibra aqui no final, para essa peça ficar um pouquinho mais cheia, né? Então, ó, venho aqui com a fibra, com a ajuda do palito, coloco mais um pouquinho. Era pouquinha coisa mesmo que precisava, agora venho e continuo fechando aqui a minha peça. A única diferença que nós vamos fazer entre essas bolinhas aqui é que as carreiras de ponto sobre ponto aqui, ao invés de 4, são 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, essa é a única diferença que vai ter agora nessas 4 bolinhas, nessas próximas 3 bolinhas aqui. Então, são 3 carreirinhas de ponto sobre ponto nessa parte aqui dos 6 pontinhos, tá? Então, é a única diferença. O restante, a gente vai fazer mais 3 vezes essa receita da bolinha número 1, com 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, com 6 pontinhos aqui. Então, vai fazendo a sua aí, eu vou fazendo a minha aqui, a gente encontra logo ali, já com as minhas 3 bolinhas prontas. Ó, terminei aqui, então, as minhas 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, que é o meinho entre as bolinhas. E agora, eu faço mais uma bolinha com a mesma receita, mais as carreirinhas, mais uma bolinha, mais as carreirinhas, mais uma bolinha. São mais 3 bolinhas da receita número 1, tá? Só para reforçar, para ficar mais fácil para você. Caso você tenha dúvida, volta e veja essa receita novamente. Bem simples. Então, agora, olha só, eu terminei de fazer as 4 bolinhas do modelo número 1, né? Então, eu fiz as 4 bolinhas de modelo número 1 com um intervalo aqui de 3 carreirinhas de 6 pontinhos entre cada uma delas. E agora, a gente vai, então, finalizar a nossa peça. Para finalizar aqui, eu vou fazer 6 aumentos, para ficar o estilo de balão, né? Eu vou fazer aqui 6 aumentos, então, 1 aumento, com 6 pontinhos, né? 2 aumentos, 3 aumentos e 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer só aumentos também. Então, agora, nós estamos com 12 pontinhos, a gente vai fazer 12 aumentos. Então, bora lá.
É só aumento até o final em cada ponto, até o final da carreira. Aí, tem que cuidar porque os pontinhos estão bem escondidinhos, né? Então, a gente vai fazendo aqui os 12 aumentos. Aí, vai ficar com 24 pontinhos, tá? Então, ó, cheguei aqui no último aumento, tá? E agora, eu vou finalizar aqui no pontinho depois com um ponto baixíssimo. E vou deixar um tanto de fio aqui pra gente finalizar a peça. Um tanto bom de fio aqui pra finalizar a peça. Aí, eu venho com a agulha de tapeçaria, né? Opa. Deixa eu cortar aqui essa pontinha. Venho aqui com a agulha de tapeçaria. Passo aqui por dentro do ponto. De dentro pra fora, né? E levo lá pro último pontinho. Pra gente finalizar aqui, pra ficar um acabamento bonito. E aí, aqui por dentro, ó, no lado de dentro, eu venho trazendo esse fio aqui pelos nozinhos aqui por dentro, ó. Até chegar aqui nos 6 pontinhos. Chegou aqui nos 6 pontinhos, eu vou levar a agulha lá pro outro lado. Aqui embaixo eu vou fazer só um pontinho pra não franzir essa parte aqui, né? Então, eu vou dar um nozinho de segurança aqui, pra ele não franzir esta parte que eu passei por dentro. E agora, eu venho aqui fazendo um zigue-zague de um lado ao outro aqui, pra gente fechar esta parte do balãozinho. Né? Que aqui seria, no caso, onde a gente dá o nó no balão. Então, eu venho passando aqui de um lado pro outro, pra poder fechar esta parte. Venho aqui por fora e vou dando vários nozinhos. Deixa eu tirar a minha linha guia aqui. Vou dando vários nozinhos bem apertados, né? E ele fica assim, ó, como se fosse um balão mesmo, tá? E aqui na parte de baixo, então, eu venho, dou o meu nó de segurança, né? E arremato essa linha. Levo lá pra dentro da bolinha, lá pro outro lado, puxo bem e corto. Vou tirar minha linha guia aqui e tá pronto o nosso cachorrinho em formato de balão. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que montar ele inteiro, né? Então, ó, é assim que fica toda essa parte. Arremata a linha lá do início, né? Então, é assim que ele fica, ó, gente. E agora, a gente vai partir para a montagem desse cachorrinho de balão. Super prático, super simples de fazer e dá muita brincadeira. Então, vamos lá para a montagem? Então, vamos lá, lindona, para a montagem deste cachorrinho, tá? A gente vai iniciar pela parte da boquinha, da frente do balãozinho, tá? Então, eu vou dobrar aqui os dois, eu vou dobrar assim dessa forma, tá? O biquinho eu passo aqui pela frente,
passo por trás e entro com ele aqui dentro, ó. É um pouco apertadinho, mas depois ele fica livre. Então, eu entro com ele aqui por dentro, certo? Aqui, então, nós temos a cabecinha e o focinho, tá? Agora, eu dobro essas duas partes, tá? Ó, aqui tá a cabecinha, eu dobro essas outras duas partes. E eu venho aqui por cima, a parte final eu trago por cima aqui e eu vou levar pra dentro toda essa parte do final aqui, eu vou passar por dentro dessas patinhas. Se você tiver uma forma diferente aí de montar, você pode montar diferente também, tá? Então, ó, a gente já tem aqui a cabecinha e as duas patinhas e a parte do corpinho. Então, agora, as outras duas que sobraram, que vão fazer a patinha, eu venho aqui, dobro elas, uno elas, né? Venho com a parte do rabinho por cima e passo por dentro também. E pronto, agora eu tenho, então, o cachorrinho inteiro montado, ó. Inteiro montadinho. Então, se você tiver dúvida, olha o vídeo novamente, tá? Todas as partes, porque aí, claro que a criança pode desmanchar este cachorrinho de balão, e o melhor de tudo é que ele não vai estourar, e é só você montar novamente, então ajuda bastante na questão do desenvolvimento, principalmente para ela entender como funciona essa montagem. Olha que bacana! Então, tá pronto o nosso cachorrinho em formato de balão, super simples e uma brincadeira muito divertida.